partir de agora, você vai acompanhar um especial sobre o Nordeste. De características tão peculiares, o bioma mais brasileiro foi tema de grandes reportagens realizadas em 2012. O especial Histórias do Nordeste vai apresentar os desafios de quem vive na região mais seca do Brasil. A criatividade dessas pessoas não mudou só o agronegócio do local, mas também a maneira como o semiárido é encarado. O segredo é um só: a seca não se combate, se convive. No meio do sertão nordestino, um artista esculpe seu destino, sozinho. Numa casa solitária que contrasta com a caatinga, cinzenta. A sua obra de arte não é um quadro, uma pintura e nem vai servir para enfeitar a parede. É para conviver com a seca. E ao invés de pincéis, ele usa picaretas, muitas picaretas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 picaretas, ainda tem mais essa daqui. Tudo você utilizou na construção? Ainda tem mais porque não estão aqui. Também levanca, também estraguei também. A arte dele é a da sobrevivência. E é um artista por conseguir driblar as durezas que encontra na aridez do sertão. Por falta de água, começou a construir esta cacimba, um tipo de poço artesanal. Ele nem sabe ao certo quando iniciou. Sabe apenas que a cacimba tem mais de meio século. Aos 63 anos de idade, ele continua firme na construção. Agora ainda não fiz não, aí só está início, né? Você ainda quer fazer muito mais? Aí o nível vem dali, né? É o que falta, né? Mas o senhor como foi? Num dia o senhor acordou assim? Como é que foi essa história do senhor começar a ideia de fazer? É o que a gente luta, né? E aí vai pensando como é que pode ser que seja melhor, né? Questão de sobrevivência. Sobrevivência, isso aí. Longe do poder público, não espera por ninguém. Ele mesmo põe a mão na massa, ou melhor, nas pedras. A vida por aqui é dura como as rochas que ele quebra e carrega há tempos. A cacimba tem mais de 10 metros de profundidade e foi separada. Parte é para dar água aos animais, outra parte é para o consumo humano. Cada pedra que ele retira é colocada uma sobre a outra, cuidadosamente, até formar um imenso paredão. Isso impede que a enxurrada traga sujeira para dentro da cacimba. Eu tenho a ideia de aumentar a água da minação aí para eu fazer assim uma capineirazinha, né? Você ainda não está satisfeito, quer aumentar mais ainda? Não, ainda não está, que ainda não tem água ainda suficiente, né? Tá tendo essa aguinha aí assim, pra gente beber, dar um animal, um negócio, mas pra capineira se botar dentro de um dia, nem os animais, nem a capineira, né? E aí o povo não fala assim, olha, pai, o seu Benjamin é louco, vai ficar fazendo esse negócio aí durante mais de 20 anos. Não é louco não, é doido, ó doido, ele lá com as pernas tortas, porque de fazer aquele serviço lá. Quer dizer que diz que vai ter as pernas tortas tentando carregar pedra. É. E naquele carrinho de mão é pior. O carrinho de mão que ele usa é esse aqui, que mesmo sendo de ferro, não aguentou o pique e precisou de uma reformazinha. E falando em reforma, aí não é só a cacimba que o seu Benjamin construiu não, ele já vai na segunda casa, ó. E os tijolos são todos feitos através da água lá da cacimba. Não é, seu Benjamin? Com certeza. Como é que você faz esse tijolo? Aí pega o carro barro, né, molha, aí põe esterco, mistura, massa o barro, depois enche a forma, né? E aí, se a são 2 casas. Aqui fiz 2 casas. Para o senhor e para quem mais? Para eu e pro velho que me criou, que é meu tio, né? E está ali outra prova da força de vontade do seu Benjamin. As mangueiras sobrevivem em meio à sequidão. A água para manter as árvores, ele carrega dentro de latas. É assim que o seu Benjamin garante a sobrevivência dele e do rebanho que mantém em sua propriedade. São cerca de 160 hectares de pura caatinga. Um lugar onde não há energia elétrica, nem facilidades tecnológicas. Ele é o exemplo de um sertanejo que luta para conviver com a seca. Sob um sol de quase 40 graus, em meio às árvores secas e os cactos, Lindomar está procurando água, mesmo não havendo nenhuma fonte nem riacho por perto. A maneira que ele procura água não é através de aparelhos tecnológicos, vem de uma técnica artesanal, chamada de hidroestesia. Com esse dom que a gente descobre sentir a água abaixo do solo, com uma profundidade, uma quantidade e uma qualidade. Isso vem de um dom que a gente recebeu de Deus
e que a gente vai aprofundando e praticando para fazer o bem ao pequeno produtor. Nas mãos, ele usa apenas 2 pedaços de arame em forma de L, que funcionam como antenas. Quando ele passa sobre um veio que contém água, os 2 pedaços de arame logo se cruzam, indicando que está ali um ponto a ser explorado. Então isso é mesmo que a gente está conectando um rádio FM na sua onda sonora, então captando essa energia, e assim a gente faz com o nosso organismo, nosso corpo, captando essa água que está abaixo do subsolo. Os arames também podem ser substituídos por galhos de alguma árvore ou cipó, encontrados no próprio local. O serviço de busca feita pelo hidroestesista é voltado apenas aos pequenos produtores e não é cobrado. Uma coisa que a gente não deve cobrar, que é uma coisa dada por Deus, então a gente não mostramos fazendo esse trabalho para grandes fazendeiros nem para os políticos. A gente vai fazer um teste agora, e o teste é só segurar as varinhas e ver se elas fazem algum movimento. Vamos lá. Eu não estou mexendo nelas, apenas estou segurando e eu sinto que elas aqui, exatamente no ponto onde ele marcou, elas começam a girar sozinho. É estranho, mas realmente elas mudam de lugar, sem a gente fazer nenhum tipo de força. Pedi para que o nosso cinegrafista, Pedro Ângelo, também tentasse, para testar uma terceira opinião. E aí foi que você sentiu, Pedro? Ela gira sozinha e bate. E o dom que Lindomar tem mudou a vida de muitas pessoas, como a de seu Laudelino. Dos 70 anos que tem, mais de 60 conviveu com a seca. Sabe muito bem o que é sentir sede. Ele viu muitos animais morrerem por falta de água. Aqui antes era sofrido. Aqui eu passei 14 anos de sofrimento carregando água com distância de 2 léguas, de 3, de carroça, de pipa, para dar água aos animais e passando sede, porque aí não era todo tempo que às vezes eu estava em condições de pagar um pipa, ia carregar de carroça e as carroças não davam para dar água aos animais, eu tinha que passar sede. E aí, hoje, graças a Deus, estou vendo água aqui, olha, tá vendo como está de água? Aí, graças a Deus, nunca mais passei sede, nem meus animais. Depois de encontrada a fonte, ele juntou dinheiro durante muito tempo e instalou um poço exatamente onde foi marcado pelo hidroestesista. Com a ajuda de um motor a diesel, hoje o seu Laudelino possui água na propriedade, com vazão de mais de 3.000 litros por hora. O resultado também está na qualidade de vida. O agricultor montou no quintal um pomar sortido com frutas e verduras. É siriguela, pimenta, pinha, banana, e a produção é tão grande que sobra. Aqui a gente não dava, não consumia. Eu levava para a rua, vendia, dava. Um colega meu, uma colega da mulher e tal, e aí por aí a gente tira. E é da necessidade de sobrevivência que nasceu mais uma forma de conviver com o semiárido, que castiga, mas que também desperta a ousadia do sertanejo. E estou com a vida mais saudável por causa que Deus me mandou essa bênção e agradeço muito a Deus e a Dodó que foi quem a mostrou. O verde da horta de seu Francisco, as frutas e legumes nem sempre estiveram aqui. O regime de chuva é escasso na região. Chove menos de 500 milímetros em alguns lugares o ano inteiro. E nem sempre é possível conseguir vencer todos os desafios. É preciso força e dedicação, o que os sertanejos como seu Francisco têm de sobra. O resto, pequenas alternativas têm mostrado que a convivência com a seca na região pode ser tirada de letra. Minha dificuldade aqui era muito grande. Aqui quando eu queria pegar água para uma galinha, para beber, para tomar um banho, eu destacava daqui numa carroça, vai buscar água na rua. Só que tudo isso mudou. Para se tornar realidade, bastou adaptar uma opção que já era utilizada por outros produtores, a cisterna. Se não fosse essa cisterna aqui, jamais eu estaria aqui, eu já tinha ido embora, porque aqui é muito sofrido. A gente que vive aqui nesse semiárido aqui é muito sofrido. Toda a água que ele usa aqui na sua pequena plantação vem da cisterna de calçadão, como é chamada essa adaptação da cisterna comum. Uma iniciativa simples, mas que mudou a vida de seu Francisco. Quando a água da chuva cai sobre essa calçada, com cerca de 220 metros quadrados, ela vai direto para uma cisterna, com capacidade de armazenamento de 52 mil litros de água, que regam muito mais que plantas.
regam os sonhos de seu Francisco em não abandonar o lugar dele e poder tirar da terra o sustento para toda a sua família. Rapaz, tem tanta coisa que eu ainda quero plantar maracujá, eu ainda quero plantar tanta coisa aqui nesse pedaço de terra, acredita? Porque hoje eu quero trabalhar com uma coisa que ele dê para o consumo de dentro de casa e até mesmo para eu vender, né? Porque eu vivo disso aqui, né? Aí eu tenho que plantar uma coisa que é para eu tirar para o consumo de dentro de casa e para arrumar o dinheiro da outra feijão, a farinha, o arroz, essas coisas, né? Que a gente precisa é disso mesmo. E quando chove demais e a cisterna transborda, a água vem parar no pequeno barreiro que ele construiu e que garante a fonte para os animais, além de servir para aguar as plantas também. O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, uma ONG do município de Juazeiro, na Bahia, dá o apoio que o produtor precisa na construção das cisternas de calçadão e no cultivo da lavoura. Com a vinda das cisternas, as pessoas estão ficando no seu lugar, né? Porque não adianta as pessoas saírem daqui, né, por exemplo, para a cidade, onde lá não vão ter da onde tirar o seu sustento. Então, com a chegada da cisterna, ela está possibilitando isso para as pessoas. O cuidado que o seu Francisco tem com a pequena horta reflete em sua produção, que garante o sustento de toda a família. Hoje eu me sinto outro. Eu jamais dar isso aqui hoje, que eu tenho aqui, numa casa na rua. Eu tenho casa, tenho tudo lá, mas eu não sonho ir para a rua, sabe? Porque minha fonte de renda, você vê, a pessoa chega aqui e acha que não tem nada, mas para mim, eu me orgulho que tenho muita coisa. E o importante mesmo é o contentamento do seu Francisco, que não se vê mais longe das terras dele. Mas e às vezes sobra até um troquinho, né? Que a gente tem que fazer economia, né? Feliz agora? Eu sou feliz, sou mesmo. Graças a Deus, eu sou muito feliz. Onde não tinha água, hoje tem. Peixes para o consumo e para a venda, lavoura para a renda dos agricultores e água potável pronta para beber. Tudo graças ao sistema de agricultura de Biosalinas, que transforma a água salobra que vem do subsolo em água para o consumo humano. A comunidade alega que essa água tem mais qualidade do que as águas dos carros-pipas e tudo que é fornecido a eles anteriormente. Então essa é mais gostosa do que a outra? A comunidade afirma que sim. Um dessalinizador separa as impurezas e o que não serve para o consumo humano por causa do sal é colocado em tanques como este, que servem para a criação de peixes. Já são 3 espécies que estão se adaptando aos viveiros e que, além de servir como alimento, podem ser comercializados. Atualmente no campo se trabalha somente com a tilápia, mas nós estamos analisando a capa e o tambaqui. O que nós temos como objetivo é oferecer para os produtores no campus das comunidades, onde tem o programa Água Doce, uma opção de escolha, o que eles querem escolher para produzir, qual peixe que eles mais gostam de comer, quais eles têm mais interesse em produzir. Mas não para por aí, a água dos tanques precisa ser trocada. E é aí que entra outra parte importante na iniciativa. Como a água contém uma grande quantidade de sal, a pesquisa buscou plantas halófitas, aquelas tolerantes ao sal, e criou lavouras com várias espécies que podem completar o ciclo da água, peixe e plantação. Nós temos um potencial enorme de água subterrânea e, em sua maioria, essa água ela é salobro-salina. Então, nós precisamos garantir o uso da água potável através do uso do dessalinizador e fazer com que essa água também seja uma alternativa e não um problema, de forma que a gente possa explorar o potencial de uso dessas águas, garantindo a segurança hídrica e alimentar da população do semiárido. Foram mais de 10 anos de pesquisa na Embrapa Semiárido, no sertão de Pernambuco, e na Embrapa Meio Ambiente, em São Paulo, até se chegar ao formato atual. E os resultados com água salobra são visíveis. E aqui o exemplo de plantas forrageiras como a palma, a leucena e o híbrido de mandioca, que podem garantir a alimentação dos animais. Além disso, o sistema vem testando também para a produção de alimentares, como o milho e o sorgo, e de culturas que podem ajudar na complementação da renda dos agricultores, como a mamona. Isso mesmo no período de seca. Já a aplicação da água salobra no solo foi feita com muito cuidado, e os pesquisadores observaram a recuperação para não causar danos ao meio ambiente por causa do sal. E a gente pode fazer uso desse solo de forma rotacional, de forma que a cada 5 anos essa área
ela deixe de ser explorada e que as condições do próprio ambiente, principalmente a chuva, através do processo de lixiviação, possa trazer a esse solo as condições normais do início de sua exploração. A pesquisa, chamada de Água Doce, já beneficiou mais de 15 comunidades no semiárido, transformando o cinza da caatinga no verde das lavouras produtivas. O verde da esperança que alimenta os produtores sertanejos, que buscam alternativas para conviver com a aridez. Essas histórias representam a garra do produtor rural brasileiro. Criatividade, tecnologia e superação das dificuldades marcam a passagem dos anos. Dos biomas, o mais brasileiro de todos. Em 2012, a caatinga foi declarada Patrimônio Nacional. Ela ocupa 11% do território brasileiro e possui mais de 1.000 espécies vegetais. Um cenário de muitas curiosidades que nós vamos conhecer a partir de agora. A sua cor predominante é o cinza, quase branco, e é daí que vem o nome em Tupi-Guarani, Mata Branca. Em olhar de longe, vai ver apenas galhos retorcidos, mas é assim que a vegetação sobrevive no período da seca. Quando a estiagem se intensifica, as árvores perdem as folhas e evitam a evaporação. De perto, espinhos, cactos, e é sob os garranchos que estão escondidas a beleza e a força das plantas da caatinga. Muitas possuem raízes grandes, capazes de acumular muita água, e isso permite a sua sobrevivência em períodos mais críticos. Mas nem tudo aqui é seco. Quem disse que não há verde? Algumas fruteiras da caatinga transformam a paisagem e emprestam sua força para outras plantas. É o caso do umbuzeiro. O maior símbolo de resistência do semiárido ajuda a dar vida à vegetação. As raízes podem ser utilizadas como porta-enxerto. É feita uma emenda entre a base do umbuzeiro com outras fruteiras. Um processo cuidadoso, como uma cirurgia, um transplante. E depois de 60 dias, a planta nova está pronta para enfrentar a aridez do sertão. Isso aqui a gente vai levar para o campo e ela não vai morrer, né? Que ela tem a reserva própria, que é as batatas. E ainda vai ajudar outros produtores? E vai ajudar os produtores mais tarde, né? Daqui uns 5 anos, isso aqui vai estar produzindo e produzindo bem, né? Aqui tem o umbuzeiro, a siriguela, a cajarana e mais 3 tipos de fruteiras, todas enxertadas sobre o umbuzeiro. E elas se mantêm assim, ó, verdes, mesmo sem a utilização da água. E há mais de um ano que não chove aqui nessa área, mas todas estão vigorosas. Esse trabalho está sendo implantado em várias localidades, como por exemplo, recentemente nós implantamos pelo menos 36 unidades em 5 municípios no estado da Bahia. E o que parecia triste no cinzento árido muda de cor. Transforma a vida de agricultores e gera renda. O umbu que vira geleia, o maracujá do mato que vira doce e tantos outros. Essa cooperativa produz mais de 50 tipos de produtos derivados da caatinga, que fazem o maior sucesso aqui no Brasil e no exterior. Hoje as pessoas podem comprar uma televisãozinha para casa, melhorou suas casas também, que muitas casas eram de taipa, não sei se você conhece, de barro mesmo. Melhorar suas casas, mudar o telhado. Outras espécies também resistem à seca e produzem frutos, que podem ser vistos ao longo da caatinga. A cajarana, com o cajá, que é muito apreciado pelos nordestinos, o catolé, com o coco, a quixabeira, o croatá e muitos outros, que colorem a caatinga e mostram a força deste que é o mais brasileiro de todos os biomas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o especial de Histórias do Nordeste.
A paisagem do sertão pernambucano esconde uma das maiores riquezas medicinais do país. Vamos conhecer agora histórias de pessoas que apostam nesse potencial comercial da caatinga. É a natureza curando vidas. Eu fui até a região do Vale de São Francisco conferir essas pesquisas e saber como as novas gerações aprendem com o bioma. A caatinga é o bioma que dá vida pelos seus moradores. É dele que muita gente tira a cura para as doenças. Mas aos poucos, esse ecossistema está morrendo e para encontrar algumas espécies já não é tão fácil. Abrimos caminho na vegetação em busca das espécies mais importantes. Contamos com a ajuda do seu Pedro, habilidoso com o facão e um grande conhecedor da caatinga. O poder medicinal de algumas plantas tem feito com que elas sejam mais procuradas e estejam desaparecendo devido ao extrativismo descontrolado. É dor de barriga, dor de cabeça, infecção intestinal e até gripe. Sabe onde é que tem a cura para tudo isso? Aqui na caatinga. E essa, a umburana de cheiro, é uma velha conhecida. As substâncias que existem nas sementes da umburana têm grande efeito anti-inflamatório, antioxidante e broncodilatador. Quando a gente está sentindo assim, comida ofendeu, aí toma para fazer digestão, porque se não tomar, a coisa é feia mesmo, né? E deu certo. E vem dando certo. Se você tomar um chá da umburana e não desenvolver, o negócio está feio. Pode procurar logo o médico, né? Eu digo que essa espécie é a menina dos olhos do sertão, porque ela é uma espécie que apresenta múltiplos usos. Tem potencial madeireiro, potencial medicinal, potencial ornamental. Hoje, porém, quem luta para sobreviver é a espécie. A fama da umburana é grande e se espalhou por outras regiões, aumentando a demanda e a extração, o que tem prejudicado a reprodução de novas plantas. Além da semente, a casca dessa planta é muito procurada e a gente encontra algumas árvores com a casca retirada. Isso faz com que ela morra. Essa planta aqui, por exemplo, tem cerca de 50 anos e depois dela, os próximos exemplares são encontrados apenas a 10 quilômetros de distância devido à extinção. Do meio da caatinga para os laboratórios. Esta pesquisadora luta para não ver desaparecer um dos símbolos da caatinga. Com muito cuidado, a planta é tratada para poder voltar a seu habitat. O projeto da Embrapa já conseguiu criar um banco de mudas da espécie e uma área onde as plantinhas se desenvolvem e podem retornar à caatinga. Isso diminui o risco da extinção. Eu coleto o material do campo, faz o processo de asepsia, de limpeza e estabelece o material em condições in vitro, né? Desse gel, como você pode ver aqui, meio de cultura. E está nesses frascos outra riqueza da caatinga, o aroma silvestre e exótico. As fragrâncias encantaram a pesquisadora que veio de outra região do país. Para mim é um prazer estar aqui num bioma, numa região totalmente diferente da minha, que eu aprendi a amar e respeitar. E através do óleo extraído de plantas da caatinga, também é possível desenvolver remédios, cosméticos e biofungicidas. O que parece ser igual reserva curiosidades e histórias que surpreendem. A caatinga também ensina, educa. Ao invés de livros, estão as árvores. Ao invés das carteiras e paredes, os bancos ao ar livre. As janelas e o teto são os galhos da vegetação. É aqui, no meio da caatinga, que professores buscam o conhecimento sobre o bioma e encontram respostas que nem os livros sabem dar. E o contato faz nascer um novo conceito. Eles viam a caatinga antes como sinônimo de pobreza, sinônimo de miséria, de falta de opções, de alternativas. Eu acredito que a partir desse momento eles têm um outro horizonte. Uma trilha em plena caatinga, dentro da Embrapa Semiárido, no sertão pernambucano, permite que visitantes conheçam de perto os encantos e as curiosidades do lugar. E é esse o roteiro que nós vamos seguir.
E esse aqui é o nosso ponto de partida. A trilha existe já desde 2007 e foi planejada para apresentar o bioma a estudantes, visitantes e pesquisadores. Já que no início a gente percebe alguns cactos e algumas espécies, mas são cerca de 11 hectares de área preservada, só da Caatinga. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais? Aos poucos, o visitante vai se deparando com a essência da Caatinga. Algumas espécies raras, que só são encontradas em áreas de difícil acesso, ficam à mostra. Olha só, a mancambira, a famosa mancambira. Essa planta aqui, ela resiste à seca e quando os produtores não têm mais o que dar para os animais, eles retiram essa planta, colocam fogo e a raiz dela serve como alimentação para os animais. Mas vamos continuar a trilha. Pelo caminho, o mandacaru facheiro, esse cacto aí, que era usado para fazer casas de taipa. O cupira, a casa dos cupins do mato, que também pode servir como moradia para as abelhas. E quanto mais os alunos andam pela trilha, mais aprendem sobre a Caatinga. A aproximação com este, que é um bioma exclusivamente brasileiro, rende boas lições. Inclusive turistas internacionais têm visitado a trilha, turistas que visitam aqui Petrolina, porque a trilha está inserida no roteiro técnico-científico da região. A área preserva a fauna e a flora nativa, ainda com a pouca interferência do homem. E no meio da explicação, alguém pergunta, e os animais, onde eles estão? Onde está o nosso preá? Não é isso? Onde está a nossa raposa? Aí eu digo assim de uma maneira bem simples e objetiva. Eles estão à sombra, estão embaixo de alguma árvore, tá certo? Então, para que isso? Para não perder água. É hora de ir para a ecoteca, onde são guardados animais empalhados, insetos, répteis, anfíbios e muitos outros. Aqui é possível ver de perto o gato do mato e alguns animais que correm risco de extinção e não podem ser vistos com facilidade. O que mais chamou sua atenção? Foi os sapos lá. E você, o que você está achando? Muito legal. Aqui foi uma aula bem diferente. O setor dos répteis trazem exemplares de várias espécies e faz muito sucesso com a garotada. Nós temos cerca de 30 espécies de serpentes. E quais as mais comuns? A cascavel, a coral verdadeira e a jararaca da seca. Seja com animais, seja com a flora, o bioma Caatinga mostra que oferece cura para seus moradores, mas também pede socorro por causa da ação humana. É rico em espécies e encanta pela beleza, mistérios, guardados sob o cinzento árido, que esconde também a capacidade de plantas em resistir às maiores temperaturas e estiagem do país, mas que não deixa de cumprir seu ciclo e brotar o verde da esperança. É justamente com o sol escaldante do sertão nordestino que os produtores contam para as mais novas apostas no semiárido. O seco e o árido foram transformados em áreas verdes, grandes áreas verdes, que deram espaço aos sonhos de pesquisadores e produtores. Além dos mais de 50 tipos de frutas e hortaliças que já são produzidas aqui, agora eles estão testando o impossível. O impossível em outras épocas. Quem diria que a região estaria produzindo maçã e pera? Em lugares como o Vale de São Francisco, o que era pequeno se tornou grande. E foi aos poucos, pesquisando e fazendo testes, que esse pesquisador da Embrapa Semiárido provou que a região dava mais do que uva e manga, que são o forte da região são franciscana. Primeiro veio a necessidade e depois a solução. Mais alguns anos de estudo e o resultado. Nós já conseguimos alcançar, no primeiro ano de produção, 18 toneladas por hectare de maçã. E frutas de excelente qualidade, calibre, cor, excelente. Muito boas as frutas. Com a ajuda da irrigação que conduz as águas do Rio São Francisco até as propriedades rurais, a região se transformou num dos maiores polos de produção de frutas do país. E tem se mostrado cada vez mais promissora no setor, ganhando reforço agora com as novas culturas. Está nesse meio hectare de terra um dos maiores orgulhos do seu Milton Bim. Ele já planta algumas variedades de uva,
Mas está aqui o mais novo investimento dele. Nessa área aqui, vocês estão vendo, são mais de 1000 pés de maçã, mais de 1000 pés de pera, já plantadas numa condição que vocês estão vendo aí, de escala de produção. E num lugar onde até a uva pode dar mais de 2 safras ao ano, as novas culturas se mostram cada vez mais fortes. E não é só a pera e a maçã que deram certo aqui no Vale de São Francisco, não. O caçula dessas novas culturas é o caqui. E nessa área experimental da Embrapa Semiardo, ele está assim, carregado e pronto para ser implantado em outras áreas. As vantagens vão muito além da terra e da irrigação. Um exemplo é o alto índice de insolação, que afasta a possibilidade de pragas e reduz os custos de produção. O objetivo nosso, nessa fase inicial do projeto, era ver a possibilidade de produção. Então, produz, agora a gente vai fazer todo o manejo da planta para que ela tenha o dobro do desenvolvimento que teria na região sul e sudeste e ter uma produção melhor nos primeiros anos de produção. O clima e as terras do semiárido foram os ingredientes essenciais. E com um pouco de água, por meio da irrigação, estava completa a receita para o sucesso de uma cultura pouco comum no sertão nordestino, o café. Já há resultados em outras regiões, né? Inclusive trabalhando com café irrigado. A gente tem outras regiões do estado da Bahia em que se planta o café tanto arábica como canilon, e ele tem dado resultados bastante interessantes. E por que não aqui no Vale do São Francisco se pensar nessa nova alternativa? Essa é uma nova cultura. Alguns anos de pesquisa e foi no meio do semiárido que ele brotou, cresceu e deu frutos. Foi no sertão baiano e também pernambucano que os pesquisadores perceberam que a cultura tinha tudo para dar certo. E deu. A região possui vantagens naturais para o desenvolvimento da cultura. Que o sistema é irrigação por gotejamento, né? Todo dia é aplicado de acordo com a evaporação. Aí feito os cálculos e nós colocamos exatamente aquela quantidade de água necessária. E o segredo está justamente na irrigação. Em meio à caatinga e com terras férteis, a cultura se desenvolveu numa rapidez que surpreendeu até os pesquisadores. As observações em área de produção deram tão certo aqui no Vale de São Francisco que em pouco mais de 2 anos as plantas já deram os primeiros frutos e estarão prontas para a próxima colheita dentro de poucos meses. E outro fator que também conta como diferencial da região são os quase 300 dias de sol que ajudam a secar o café apenas com a temperatura ambiente. Você não precisa de ter secadores mecânicos, secadores com outras fontes de energia. O próprio sol encarrega de fazer esse secamento do café. Então você vai ter um custo menor para beneficiar esse café. E também você vai ter menor possibilidade de fermentação do café, pois a umidade é baixa. Então você vai ter um café com qualidade melhor em relação aos cafés beneficiados em condições de umidade maior. E está no clima também outro fator que ajuda a cultura aqui na região. Com os altos índices de insolação, a quantidade de pragas diminui e os custos caem. Os planos para o futuro são tão grandes quanto a novidade de produção dessa cultura no meio do sertão nordestino. Já existem produtores investindo no grão. E mais alguns anos para frente, o Vale de São Francisco pode se tornar um grande fornecedor de café. Você pode ter uma área plantada suficiente para abastecer todo o Nordeste, com até excedentes para outras regiões. É entre as sombras dos coqueiros que está um dos maiores orgulhos de seu José Hilton. Ele, que sempre produziu banana e uva, agora está investindo numa cultura bem nova por aqui. E estão ali, são os frutos dos cacaueiros. Bem bonito, estão bem bonitos, crescendo bastante, né? Florando, produzindo, está indo bem. Nós estamos no Nordeste, mas não é no sul da Bahia, região que é conhecida pelas grandes produções de cacau.
Nós estamos no sertão pernambucano, no meio do semiárido. É aqui no Vale do São Francisco que a irrigação deu fôlego aos produtores para ousar e buscar produzir o que parecia impossível. O uso da irrigação, você tem uma condição, uma possibilidade de ter uma regularidade na produção. Então nós não estaremos vulneráveis a períodos de estiagem, como ocorre no sul da Bahia, ocorre em outras regiões. Então aqui com a irrigação você tem uma frequência regular de aplicações de irrigação, de suprimento de água para a planta, e com isso a planta tem uma maior possibilidade de produção e desenvolvimento. Ele abre um dos frutos e mostra orgulhoso os resultados surpreendentes da plantação. E o próximo passo é produzir em longa escala. E já está fazendo 3 anos e está dando muito certo na região, né? A expectativa é que venha bons frutos. A produção vem, o clima nosso ajuda bastante. Hoje estão assim, bonitos, mas no começo nem todo mundo acreditava que era possível. Ele acreditou, apostou na ideia e hoje já tem uma resposta pronta para quem duvidar que o cacau dá certo por aqui. Quando o senhor sai por aí e diz que está plantando cacau aqui no meio do sertão nordestino, o que as pessoas dizem? Eles primeiro falam que não dá certo, que não dá, né? Aí, não, vou fazer, aí vem, faz a visita, olha e vê que na realidade está dando certo. Assim, e é mais uma opção para o sertanejo aqui da região do Vale do São Francisco, a ter mais uma opção de cultura, né? E não é só conversa de seu José. Uma olhadinha pela propriedade dele, percebemos que os cacaueiros estão se dando muito bem. Mas para isso se tornar realidade, foram necessários alguns anos de estudos e pesquisas. Através do consórcio com outra cultura e com o controle feito pela irrigação, as plantas podem apresentar safras recordes e animar outros produtores a investirem por aqui também. Os números animam. Então o objetivo nosso é chegar de 200 a 300 arrobas por hectare. Ou seja, 10 vezes mais que o normal? 10 vezes mais, porque com a condição climática nossa aqui, nós temos uma possibilidade maior de produção, menor probabilidade de ocorrência de doenças, e o clima nosso favorece com que a planta esteja fazendo fotossíntese e produzindo durante o ano inteiro. O medo de pragas, como a temida vassoura de bruxa, que dizimou plantações inteiras em outras regiões, não assusta muito por aqui. É que a alta insolação no semiárido impede o desenvolvimento de algumas pragas e, ao mesmo tempo, ajuda a ter até 2 safras ao ano. Diante de tantas vantagens, o seu José Hilton é só alegria. E os planos ele tem na ponta da língua. É aumentar a área, que é para ter o volume de produção, para ter preço, para ter mercado, tudo, né? É isso aí que se pensa. Animado mesmo? Animado tudo, né? Animado. E tá dando certo. As terras do Vale do São Francisco despontam na produção de citros, como a laranja, o limão e o pomelo. A região tem chamado a atenção do mundo inteiro pelas suas vantagens e pelo controle nas culturas, que pode ser feito através da irrigação. Este francês largou a medicina e hoje é o maior produtor de pomelo da região Nordeste. Os frutos surpreendem pelo tamanho, podem chegar a 900 gramas. Agora, seu Jean, qual que são as vantagens de produzir aqui nessa região? Bom, temos vários. O primeiro é que não temos todas as doenças que estão no estado de São Paulo. Então somos um pouco protegidos ainda. Como o clima é bem seco, não temos menos problema de insetos, de fungos. Outro diferencial da região é que o clima favorece o desenvolvimento das plantas e deixa os frutos mais doces. Temos uma fruta nova, mais doce do que os concorrentes da Europa, então é uma possibilidade interessante de crescimento. E que favorece o consumo assim in natura, né? É. Realmente é muito boa. E além do sabor exótico, o doutor e produtor diz que as propriedades do pomelo ajudam a combater a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Já experimentei com a família inteira, com muita criança. Todo mundo está saudável, não tem gripe, porque é muita vitamina C também. Da mesma família das frutas cítricas, a mais conhecida, a laranja.
Estudos e pesquisas comprovam que a região do Vale do São Francisco pode produzir a fruta em condições melhores que outros lugares. O custo de produção aqui ele é 20% menor com relação às regiões produtoras tradicionais, como São Paulo, Minas. Por quê? Você vai ter menos incidência de pragas e doenças, você vai reduzir o custo com a aplicação de agrotóxicos. A pesquisadora defende o semiárido como oásis no sertão e aponta as culturas da laranja, do pomelo e do limão como grandes opções para investidores e produtores. Então a gente tem condição de produzir pelas condições de temperaturas excelentes e de solos. E a gente tem condição, e pela irrigação, condição de produzir em qualquer época do ano. O que dizer dessa região que mostra sua força através de culturas improváveis como a maçã, a pera, o caqui, com o cacau no meio do sertão, sob o sol de quase 40 graus e por quase 300 dias ao ano. Das laranjas e pomelos mais doces e mais resistentes, com preços mais em conta que outras regiões. O Vale do São Francisco testa os impossíveis e traz para essa gente do sertão nordestino novas opções de culturas, através de pesquisas, investimentos e irrigação, afastando o passado de seca e colorindo o presente com o verde das lavouras. Foi uma honra poder mostrar esse novo Nordeste para vocês. A tecnologia, a superação e a criatividade dessas pessoas transformam essa região diariamente. O bioma mais brasileiro de todos ocupa apenas 11% do território nacional, mas são esses outros 89% que nós esperamos poder mostrar para vocês nos próximos especiais. Um grande abraço e até a próxima! Traz a senha pro TTT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó.